Boa noite. Boa noite. Então, vamos iniciar, né, mais uma live aqui no Instagram, Assistentes Sociais RJ, que tem o objetivo de estar compartilhando a experiência profissional de diversos assistentes sociais, para que outros profissionais e estudantes, né, possam interagir, possam estar conhecendo o fazer profissional em diversas instituições. Hoje, a nossa convidada é a Moema Bastos, que é graduada em Serviço Social pela Uniswan, fez pós-graduação Lato Sensu em atendimento à criança e ao adolescente, vítimas de violência doméstica pela PUC, e pós-graduação Lato Sensu em Gênero e Direito pela EMERGE, Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente está em atuação no NUDEM como assistente social. O NUDEM é um núcleo especial de defesa dos direitos da mulher vítima de violência de gênero da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ela também possui experiência anterior no DEGASE, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, na unidade CAI Baixada. Seja muito bem-vinda. Tudo bem, Moema? Tudo bom? Obrigada pelo convite. É um grande prazer poder participar dessa live, né, trazer um pouco da minha experiência no NUDEM. Então, vamos começar aqui, né, com o nosso bate-papo. Gostaria que Sim. você começasse falando como é a atuação do serviço social no NUDEM. Antes de falar da atuação do serviço social especificamente, eu vou falar um pouco do NUDEM. O que é o NUDEM, né, que é o Sim. meu lugar de fala. Como você apresentou, o NUDEM é um núcleo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. O NUDEM é um núcleo de primeiro atendimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que o NUDEM ele só faz a petição inicial, né? Quando a usuária chega ao NUDEM, né, ela faz... A gente trabalha... Somos, assim, praticamente somos os advogados, né? A gente faz a petição de acordo com a demanda que ela traz. Após isso, essa petição é peticionada no Tribunal de Justiça e cria um processo. Depois que gera aquele número de processo, ele vai cair numa vara de família, num juizado de violência doméstica, se for o caso, numa vara civil. E a partir daí é com o defensor daquele juizado, daquela vara, não é mais com o NUDEM. Nossas defensoras não fazem audiência, né? Isso tudo é com o defensor da onde caiu o processo. Entendi. Então, é só o primeiro atendimento e É depois é só o primeiro atendimento, assim. né? O NUDEM é um núcleo que, agora, em novembro, né, dia 24 de novembro, ele completou 24 anos. E para a gente é um grande prazer. E assim, o NUDEM vem vindo no crescente, né, os atendimentos, o que ele vem proporcionando de trabalho às nossas usuárias, né? O NUDEM hoje ele é referência no atendimento à mulher em toda a defensoria do Estado do Rio de Janeiro e também em outras defensorias do Brasil, né, de outros estados da federação. Então, isso assim, é muito gratificante para a gente. Né? Tem defensoras que ligam para as nossas defensoras, né? Colegas, né, assistentes sociais, psicólogas, né? Porque no NUDEM também tem uma psicóloga, né, que a gente atua diretamente, a minha grande parceira, que é a Pamela Rossi, que ligam para a gente perguntando, pedindo referências. Isso, assim, isso torna o nosso trabalho muito gratificante, né? Ele tem um trabalho baseado na integralidade do atendimento à mulher e na formação do serviço em rede. Quer dizer, a gente não trabalha sozinho, a gente busca a rede para atendimento àquela mulher também, porque a gente sabe que a mulher que nos demanda, a mulher que está em situação de violência, ela não precisa só de uma medida protetiva. Atrás daquela demanda da medida protetiva, existem outros fatores que são determinantes até para que ela, de fato, rompa aquele ciclo da violência. Então, assim, não é só a medida protetiva. É preciso de outros encaminhamentos, né, que aí é onde o serviço social entra, se for o caso, a psicologia também entra, ou entram as duas, né, tanto o serviço social quanto a psicologia, para fazer
esse atendimento a essa mulher para a gente saber o que, além da ação judicial, o que mais pode ser feito por ela. O NUDEM, até 2016, né, o NUDEM foi fundado em 24 anos, 1900 alguma coisa, agora me fugiu a data. E a partir de 2016, então até 2016, o NUDEM só atendia a mulher em situação de violência doméstica. A partir de 2016, o NUDEM ele amplia o atendimento, né? Então ele passa a atender a mulher em situação de violência de gênero. E o que isso quer dizer? Que a gente possibilita um atendimento a outras formas de violência que a mulher sofre. Então hoje o NUDEM atende a vítima de um feminicídio tentado, atende a famílias, as familiares vítimas de mulheres, atende a famílias de mulheres que foram vítimas de feminicídio, né, o feminicídio consumado. A gente atende as mulheres com questão de direitos sexuais e reprodutivo. A gente atende a mulher com questão de violência institucional. A gente atende especificamente as mulheres presas que estão no presídio Talavera Bruce, aqui no Rio de Janeiro. Mas só que a esse atendimento no presídio, a gente não trabalha com a questão processual, né, o crime que ela cometeu. A gente trabalha com a questão de família, a questão civil, regulamentação de visita. Como assim? Essa mulher, às vezes, ela é presa e ela não sabe nem onde está o filho. Então, ela nos dá um endereço ou um telefone de contato, né, de uma pessoa que provavelmente possa estar com aquela criança ou com aquele adolescente, com o filho. Então, a gente faz contato, porque e às vezes ela até sabe quem está o filho, né, ou a filha, a criança, né? Eu falo filho, mas a gente entende filho, filha, adolescente, com quem está. E essa pessoa que está com essa criança, com esse filho, com essa filha, tem dificuldade, porque por não ser o representante legal, tem dificuldade de levar a um posto de saúde, né, a ter um acompanhamento de saúde, de matricular na escola. Então, é preciso regulamentar a guarda dessa criança com essa pessoa, para que ele seja o guardião legal e possa gerir toda a vida daquela criança, daquele adolescente. Às vezes, como eu falei antes, ela é presa e ela não sabe onde está o filho. Então a gente já aconteceu, assim, eu estava com meu filho na hora que eu fui presa. E agora eu não sei. Então, mas você estava presa, qual o local, qual o município? Então a gente fez uma pequena busca ali, conseguiu encontrar que essa criança, no caso dessa, era uma criança, ela estava num abrigo, numa instituição de acolhimento. Divórcio, né? Às vezes ela precisa de divórcio, porque ela quer casar, ela está presa, mas ela tem direito a casar, a união estável, né? A gente faz o divórcio dessa usuária. Teve uma que ela teve uma questão trabalhista, que ela ganhou e ela não tinha recebido o dinheiro porque ela estava presa, o dinheiro estava com a advogada, e a advogada recusava a entregar o dinheiro para a irmã dela. Então, nós conseguimos fazer essa mediação, né, com a advogada, e a advogada fez o depósito do dinheiro, quer dizer, um dinheiro que já estava sendo desvalorizado devido ao tempo. Então, é esse atendimento que a gente faz no presídio. A gente não atende a questão processual. A questão processual é com o NUSPEN, né, o Núcleo de Atendimento ao Preso da Defensoria. Para as outras questões que não envolvem o crime, a gente faz. Né? Então, esse é o atendimento institucional que a gente trabalha. A gente trabalha com a violência virtual e com a violência sexual. Então, essa ampliação, né, que a gente para só de atender a violência doméstica e passa a atender a mulher em situação de violência de gênero, nos proporciona essa ampliação no nosso atendimento. É bem ampliado, né, o atendimento do NUDEM. E muitas pessoas não sabem, acham que é apenas mulheres vítimas de violência doméstica, né, e familiar. E você falou Exatamente. Que a Defensoria, né, o NUDEM, atende todo o estado do Rio de Janeiro. Então, uma mulher que mora na Baixada Fluminense também pode ser atendida no NUDEM. Pode. Toda mulher, até a mulher, a gente atende até mulheres de outros estados.
Ah, né, que sim. por algum motivo estão no Rio, vieram fugidas, né, ou seja, não importa qual seja o problema. Se ela está em situação de violência de gênero e ela está no Rio, ela precisa de atendimento, ela é atendida pelo NUDEM. Ah, sim. E quais são as maiores demandas para o serviço social no Nudem? A maior demanda do NUDEM é a violência doméstica, é o pedido de medida protetiva, né? Agora, como você perguntou, a pergunta inicial foi qual é a atuação do Isso, serviço qual é a social. atuação? Então, a usuária não chega diretamente ao serviço social. Quando a usuária chega ao NUDEM, ela passa por uma recepção onde ela faz o cadastro, né, uma fichinha, que a gente chama de classificação. Ela faz a classificação dela. Após, ela vai ser atendida pelo defensor. O NUDEM tem esse diferencial também. A usuária é atendida diretamente pelo defensor ou pela assistente da defensora, né? Nós temos duas defensoras, mas às vezes essa defensora não está no núcleo, está numa atividade externa, está de férias, então ela é atendida também, ou a defensora já está fazendo um atendimento, então essa usuária é atendida pela assistente dela, que também tem formação em direito, né, uma servidora em formação em direito, que faz esse atendimento. Vai ver se de fato a demanda que ela traz é nosso perfil de atendimento. Então, ela identificou que a usuária precisa de um atendimento do serviço social. Então, ela vai, ou essa assistente, essa servidora, encaminha a usuária para o serviço social, né, onde eu recebo essa usuária. A gente primeiro tem que fazer aquele acolhimento, porque primeiro que a mulher precisa saber por que ela foi encaminhada para o serviço social, o que eu posso fazer por ela. Então, isso tudo é orientado, é explicado por que ela foi encaminhada, dentro da demanda dela, o que eu posso fazer. Né? A nossa maior procura, né, porque elas são mais encaminhadas, é para o relatório, né, subsidiando o pedido daquela ação. Né? Às vezes ela precisa de uma medida protetiva, mas ela não tem violência doméstica. Onde acontece essa violência? Dentro de casa. São os dois. Ela não tem testemunha, ela não tem prova. Então, a gente faz um relatório subsidiando, né, pautando, fazendo o nosso parecer, tendo o nosso referencial teórico do pedido daquela ação. Às vezes para guarda de filhos, às vezes para dissolução de união estável, de divórcio. Então, o que o defensor entender que precisa do nosso relatório para subsidiar o pedido daquela ação. Também é mandado para o serviço social, para a gente fazer, para eu fazer. Eu falo sempre a gente, porque eu e a psicologia a gente trabalha muito junto, é um atendimento interdisciplinar, né? Então, é um encaminhamento para assistência social, encaminhamento para o centro especializado, encaminhamento para a saúde, encaminhamento para a escola, para a educação, né? No caso, a gente encaminha para as CREs, porque ela precisa romper, ela está rompendo com o ciclo, mas ela está desempregada. Ela precisa de trabalho, mas para trabalhar ela não tem com quem deixar a criança e ela não tem condições, naquele momento, uma condição financeira, até porque ela está buscando trabalho, de pagar alguém para ficar com o filho. Então, a gente precisa uma creche para essa criança. Agora, a Lei Maria da Penha, do ano passado, né, tem um artigo que diz que a mulher em situação de violência, a mulher com medida protetiva, ela tem prioridade para esse encaminhamento, principalmente a creche, a escola. Né? Mas a gente sabe que nossa maior demanda, nosso maior pedido é para a creche, porque ela precisa de a criança em tempo. Né? A gente trabalha 8 horas por dia, às vezes trabalha longe de casa. Então, ela precisa de uma creche ou de uma escola com atendimento integral. A gente sabe que hoje em dia no município, as creches o atendimento é de 7 às 3h30. Mas a gente precisa matricular essa criança, ela precisa. Então, assim, são os encaminhamentos que a gente faz. A maior parte dos nossos encaminhamentos são para os centros especializados,
que também são, assim, a gente diz que é um braço do Nudem, né? No município do Rio, nós temos 4 centros especializados, que são que a gente mais trabalha, até pela localização do Nudem. E como a gente atende mulheres de todo o estado. A gente também trabalha, né? A gente tem um mapeamento de toda a rede do estado. Tem municípios que não têm centro especializado, então a gente caminha para o CREAS. A gente caminha para o CRAS, para um benefício, para ela tentar ser inserida num programa de benefício de renda, né? Porque ela precisa minimamente começar a ter uma renda. Ela precisa romper aquele ciclo. E a questão econômica é um dos fatores determinante para que ela mantenha, se ela se mantenha naquele ciclo. Como é que ela vai, ela com filhos, como é que ela vai largar aquele homem que é ele que gere mantém a família? Ela às vezes não trabalha, até porque ele nunca deixou ela trabalhar, ou porque às vezes ela perdeu o emprego porque ele fez escândalo na porta do trabalho dela, ela perdeu o emprego. Então são eles os motivos que fazem com que ela dependa financeiramente, pelo menos naquele momento dele. E como é que ela vai romper essa violência? A dependência, né, financeira é uma das dificuldades para as mulheres romperem, né, a violência doméstica. A Bela Plouvier está perguntando se você já acompanhou algum caso que foi deferido a pensão alimentícia dentro da medida protetiva. Ou seja, tinha um processo da medida protetiva, a usuária também apresentou essa demanda de pensão e ela conseguiu, né, tanto a medida e a pensão alimentícia. Sim, tem alguns casos. Olha só, isso é uma questão judiciária. Tá? O juizado de violência doméstica, ele tem um poder híbrido. Ele, além da medida protetiva, ele pode dar a pensão, determinar a pensão alimentícia, mesmo que provisória. Ele pode determinar a guarda, só que normalmente isso não é feito. O juizado normalmente só dá a medida protetiva. Mas já teve alguns casos, né, casos de assistida que eu estava acompanhando, que foi deferida na medida protetiva alimentos provisórios. Que bom. E quais os maiores desafios no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero no Nudem? Olha, existem muitos desafios, né? Mas a gente, assim, um dos grandes desafios do atendimento é quando a gente percebe que essa mulher está em risco iminente, e ela não quer ação, ela não quer sair de casa. A gente oferece, orienta, né, o abrigo. E abrigo, no momento nenhum, o Nudem abriga. Isso não faz parte do nosso atendimento. Abrigamento é só através dos centros especializados ou do plantão judiciário, do Seju Vida. Então, mas a gente oferece. Você está em risco e ela não aceita. Isso é muito desafiador para a gente. A gente sabe que, de repente, se ela voltar para casa, amanhã ela não está viva. Mas ela não entende, ela diz, eu vou voltar para casa. Como é que eu vou ficar no abrigo? Eu vou ficar presa e ele vai ficar solto? Se ele é o agressor, a gente ouve isso muito. Mas a gente explica, não, mas nesse momento o que o Estado tem para garantir a sua vida é o abrigo. Você vai ficar isolada assim, você vai ficar incomunicável, entre aspas, né? Porque o abrigo é sigiloso, mas ela tem contato. Se tiver uma pessoa da família que ela garanta, o pai, a mãe, ela faz contato com o abrigo faz contato com esse familiar para que ela possa falar, para que ela possa até dizer onde ela está, que ela está em segurança. Porque, vamos supor, ela vai para o Nudem e ela aponta, eu estou em risco, ele está me perseguindo, ele vai me matar. A gente imediatamente encaminha para o centro especializado. O centro especializado entende que, de fato, ela não tem uma rede de proteção familiar, porque qualquer lugar que ela vá, ele vai atrás, porque ele conhece todos os lugares onde os familiares moram, ele conhece os amigos, ele sabe onde ela trabalha, ele conhece toda a rede dela. Então, de fato, ela precisa de abrigo e ela aceita ir para o abrigo. Então, ela sai do centro e vai direto para o abrigo. Então, ela precisa comunicar a um familiar, aos pais, a um irmão, a um amigo, onde ela está, que ela está em proteção. O abrigo ela pode levar
criança, filho, criança, adolescente, até 14 anos, já existe umas certas restrições, mas cada caso é estudado, não é assim, eu tenho um filho de 16 anos, o abrigo não aceita. Não é assim, né? Cada caso é um caso. Isso é estudado também pela equipe. Se aquele adolescente vai ou se aquele adolescente não vai. Às vezes aquele adolescente não está tão em risco quanto a mãe, mas ele tem um padrinho, uma madrinha, o avô, alguém que possa ficar com ele. Né? Cada caso é um caso, não é nada excluído imediatamente. O abrigo é de suma importância, né? E salva vidas para mulheres que estão em risco, né, de vida. Sim, assim, às vezes elas têm muita resistência em ir para o abrigo sigiloso, porque elas acham que o abrigo sigiloso é um abrigo social. Né? Ela disse, mas vai usuário de droga, vai população de rua, pessoas que entram e saem. A gente explica, não é isso. A gente explica, a gente orienta e manda sempre para o centro especializado, dentro do horário de atendimento do centro especializado, que é de 9 às 17. Após esse horário, a gente encaminha para o plantão judiciário. Né? Lá no plantão judiciário ou no centro especializado, ela passa por outra orientação mais detalhada, né, do como é esse atendimento, como vai ser o dia a dia nesse abrigo. Tem usuárias que a gente já falou assim, você quer ir para o abrigo? Mas eu tenho que ir em casa pegar minha roupa, tenho que ir em casa pegar meu celular. Não, você não vai levar nada disso, você vai usar o que o abrigo tem para lhe oferecer. Entendeu? Isso tudo é explicado, tudo orientado. O abrigo sigiloso não é abrigo social. Muitas mulheres confundem e acabam tendo, né, resistência, porque acham que vai ter um abrigo onde elas não vão se sentir confortáveis. Geralmente, o serviço social sempre explica, né, como é esse abrigamento, que há um diferencial no outro tipo de abrigo para mulheres em situação de vulnerabilidade social. E ela, no abrigo, ela recebe também toda assistência. Se ela tiver aqui para a saúde, ela tiver um problema de saúde, vai para o posto de saúde, uma clínica da família. Se ela estiver grávida, ela vai continuar o pré-natal. Se ela for com filhos que estão em idade escolar, essas crianças são inseridas em escola. Se essa criança tiver problema de saúde, essa criança também é acompanhada pela saúde. Essa criança, ela tem pedagogo no abrigo que também vai orientar na questão da escola. Então, assim, o abrigo é uma totalidade. Ela não fica lá isolada. Ela dentro no abrigo, né, elas que cuidam dos filhos. Elas que cuidam do quarto onde elas ficam. Sim. E durante a pandemia do Covid-19, houve o aumento dos atendimentos do serviço social no NUDEM. Nós sabemos que as defensorias ficaram atendendo online. Como foi isso? As mulheres estavam conseguindo acesso às demandas que eram colocadas? Tiveram muitas dificuldades? Como foi? Dificuldade houve, né? Porque assim, foi tudo muito novo e muito de repente. Né? Do dia para a noite, nós mudamos completamente o nosso atendimento. Houve aumento, sim, um aumento muito grande, que nós analisamos. Por que esse aumento? Porque agora, de forma remota, elas conseguem ter mais atendimento, ela consegue ter mais acesso ao serviço. Como eu falei, a gente fica no centro do Rio de Janeiro. Uma usuária que mora em Sepetiba, Santa Cruz, ela tem mais dificuldade de chegar ao centro. Pela distância, pela questão da passagem. Às vezes elas deixam o filho na escola e vão para o atendimento, mas só que lá de Santa Cruz, de Campo Grande, elas não conseguem chegar ao Rio, ao centro do Rio, ser atendida, depois voltar para né, o bairro onde elas moram, pegar o filho na escola. Não tem tempo. Então, com o atendimento remoto, não. Elas podem fazer, elas têm mais acesso. Né? Então, são usuários a gente até de outros municípios aumentou o atendimento, nós percebemos isso. Até usuários de outros municípios, né, por ser um atendimento remoto, aumentou. Né? Porque hoje em dia, assim, nossos usuários, a gente sabe que existe a questão da vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, mas a maioria das pessoas tem celular. A maioria das pessoas, se não tiver a internet no celular, tem um Wi-Fi do vizinho, tem um Wi-Fi da associação de moradores, ela
elas dão o jeito delas. Então, assim, essa questão do atendimento remoto aumentou bastante o nosso atendimento. Ano passado, esse ano, nós ainda não finalizamos a contagem do nosso atendimento. Mas em 2020, né, a pandemia começou, se eu não me engano, foi 18 de março, onde nós começamos, de fato, atendimento 100% remoto. Então, de março do ano passado a dezembro, nós fizemos, eu e a psicóloga fizemos 700 atendimentos. É um número muito grande. Né? E a gente teve que mudar nosso formato. Como fazer esse atendimento e garantindo que essa mulher esteja segura. Porque a gente, muitas vezes, algumas vezes, ela estava com o agressor dentro de casa. Ela pedia ajuda, mas como é que a gente vai fazer esse atendimento? Então, o que nós fizemos? A gente sempre, quando o judiciário, né, o jurídico, encaminha essa usuária para a gente manda uma mensagem por Zap, e normalmente a grande maioria tem WhatsApp, a gente manda uma mensagem, nos identificamos. Aqui sou Moema, sou assistente social do Nudem, estou fazendo atendimento porque você fez contato com o setor jurídico, podemos agendar um atendimento? No dia tal, hora tal, também a gente precisa da disponibilidade dela. Hoje mesmo, agora, essa semana mesmo, eu atendi uma usuária que ela só podia fazer atendimento na hora do meu almoço, meio-dia, que é o horário do almoço dela. Tudo bem, eu posso almoçar depois, mas ela só tem aquele horário. Então, a gente vai atender o horário dela. A gente já atendeu a usuária, que eu comecei a atender, aí ela falou assim, peraí, eles tinham um comércio embaixo e eles moravam em cima. Peraí, que ele está subindo. A gente para o atendimento, ela sinalizava, agora ele foi embora. Então a gente volta ao atendimento. Então, assim, tudo a gente teve que se moldar, né, para atendê-las da melhor forma e não colocá-las em risco. Porque se ele vê o usuário dentro de casa, ele está vendo que ela está pedindo ajuda, olha o risco que ela está correndo. Né? Então a gente pouco tempo depois, a gente passou, a defensoria nos deu um telefone funcional, nós passamos a fazer o atendimento por chamada de vídeo, para que aquela usuária ela soubesse com quem ela está falando, ela vê, é diferente de só ouvir. Né? Então, porque a gente precisa da confiança daquela usuária, ela precisa saber quem está atendendo ela. Né? Nós entendemos que era muito mais fácil o atendimento, ela nos vendo, do que o atendimento só por telefone. Verdade. E, Moema, você poderia passar o contato remoto do Nudem? Posso passar sim. Você quer que eu fale ou você quer que eu te mande depois? Não, pode falar, porque a Bela Bouvier está pedindo aqui nos comentários. Tá, deixa eu pegar aqui, porque de cabeça... Então, o primeiro atendimento é feito pelo que nós chamamos de Nudem funcional. Né? É o 97-226-8267. Vou repetir. 97-226-8267. Ela envia mensagem, tá? Não adianta ligar, porque não é feito atendimento, porque senão são muitos atendimentos que elas recebem por dia. Não dá para ficar atendendo todo mundo por telefone. Então, manda mensagem que depois as meninas respondem. Ou também pelo e-mail. É nudem@defensoria.rj.def.br. nudem@defensoria.rj.def, DEF. D de dado, é de escola, F de faca, .br. São esses dois meios para o atendimento. Agora, nós já estamos começando o atendimento presencial. Né? Desde outubro, 1º de novembro, nós já começamos o atendimento presencial. Não está sendo divulgado amplamente esse atendimento, até por questão mesmo de segurança. Porque senão, daqui a pouco, o núcleo vai encher. E como é que a gente vai fazer? Aglomeração a gente não pode fazer. Então, o atendimento, se a usuária ligou
e a gente percebe que ela precisa, porque ela tem alguma dificuldade, é agendado o atendimento presencial. Aí o atendimento é agendado com dia e hora, tanto Sim. pelo setor jurídico, quanto pelo serviço social, quanto pela psicologia. Moema, estão perguntando aqui nos comentários, a Érica Macedo, como que se dá esse atendimento remoto? Né? A pessoa tem que enviar as informações de processo, como é? Se ela tiver processo, como eu falei, a gente não acompanha processo. Mas a gente pode ver, porque às vezes ela está com dificuldade de entrar em contato com o defensor, às vezes nem sabe. Já uma amiga foi atendida pelo Nudem e falou para ela, não, o Nudem da defensoria atende a mulher, mas não é o nosso perfil. Mas a defensora ou a servidora vê o processo, vê onde está, se é judiciário, se é vara de família, vê onde está o processo e dá o contato para ela fazer contato com a defensoria de onde está do local que está o processo dela. O primeiro atendimento, ela precisa enviar mensagem, né, por WhatsApp ou por e-mail, dizendo o que está acontecendo, para a gente saber se é perfil do atendimento do Nudem ou não. Atendimento dela está em situação de violência de gênero, então ela será enviado um questionário para ela vai responder lá as perguntas, né? Qualificação, nome, documentação, fazer um breve relato da história. Esse documento, né, esse questionário, é enviado para o estagiário, todo mundo continua trabalhando normalmente. Se fosse o atendimento presencial, é assim, a defensor ou a servidora atende, depois encaminha para o estagiário de direito, onde ele colhe o relato dela e faz a petição. Depois a petição fica pronta, envia para a defensora corrige, ela vai lá ler a petição, está de acordo com tudo que está escrito, ela assina e a gente distribui, a gente protocola. E a mesma coisa acontece com o remoto. Ela manda a mensagem, né, explicando qual é a situação dela, a gente manda esse questionário para ela preenche, esse questionário é enviado para o estagiário faz contato com essa usuária, vai colher o relato com detalhes do atendimento, do que está acontecendo com ela, ele faz a petição, acho que a Roberta caiu, ele faz a petição, essa petição é enviada para a defensora corrige e ele manda por e-mail também para a petição para a usuária, ela lê, está tudo de acordo, essa petição é protocolada, é dado ela o número do processo e ela é encaminhada para o defensor que vai acompanhar o processo. Ah, sim. E no caso, né, de mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e de gênero, o Nudem, ele inicia um processo quando elas têm demanda de guarda, alimentos e divórcio? Sim. Elas estando em violência de gênero, seja uma questão familiar ou civil, a gente faz o atendimento. Ela quer divórcio, a gente faz. Guarda, regulamentação de visita, guarda, dissolução de união estável, a gente faz. Às vezes ela é uma questão civil, ela tem um problema, está com um problema no banco, tipo, eles tinham uma conta conjunta. Ele foi lá e, sei lá, sacou todo o dinheiro dela. Então, isso é uma ação civil. Ou ela está super endividada até mesmo porque ela se enrolou, questões que ele não ajuda em nada, ajudando nada, então ela fez vários empréstimos. O banco vai lá, está sacando todo o dinheiro. O pagamento dela entra, o banco come tudo. Não pode, o banco não pode pegar mais de 30% do salário da pessoa, mas o banco pega tudo. Então, uma ação civil contra o banco. A gente faz. Ela estando em situação de violência, as outras demandas também a gente faz, executa. Que bom, né? E quando tem audiência, quem a representa no dia? São os defensores do Nudem que vão à audiência? Não. Defensor do Nudem não faz audiência. Se for audiência da medida protetiva, é o defensor do juizado de violência doméstica. Se for uma questão de guarda de alimentos, é o defensor da vara de família onde caiu o processo. Se fosse uma questão, que esse exemplo que eu dei do banco, é o defensor da vara civil onde está o processo. Defensores do Nudem não acompanham a audiência. Ah, sim.
E quais os avanços que o NUDEM representa para as mulheres vítimas de violência doméstica? Eu acho que um grande avanço, né, um dos grandes avanços é essa questão de deixou de atender só a violência doméstica, passou a atender a violência de gênero, onde a gente pôde ampliar o nosso atendimento. E o NUDEM está sempre buscando aprimorar, levar para essa mulher quais são os direitos dela, o que ela pode fazer para ela romper com esse ciclo. Então, a gente tem, uma vez por ano, a gente tem um programa que a gente chama de DEPOPs. A gente capacita usuárias, principalmente de comunidades, líderes de comunidades, mas qualquer pessoa pode fazer esse curso. É um mini curso. Então, naquele curso tem várias aulas, né? Aí vai defensora da área civil, explicando o que ela tem direito civilmente, da área de família, da violência doméstica, nós do NUDEM, explicando qual o tipo de atendimento que ela pode receber em cada área. E essas alunas, a gente faz com que elas sejam multiplicadoras dessas informações. Então, que ela leve. Então, lá na comunidade, tem uma usuária passando por uma situação. Então, ela sabe que qual defensoria que ela pode ir para resolver aquele problema dela. Às vezes, não é nenhum caso de violência de gênero, mas é uma outra situação. Então, a gente faz o DEPOPs, nosso objetivo é fazer multiplicadores, né? Para que as mulheres entendam quais os direitos dela. A gente está fazendo também, desde a pandemia, a gente começou a fazer um encontro mensal, né? O NUDEM Convida, que todo mês, toda segunda terça-feira do mês. Né? Também cada mês é um tema diferente. É aberto, é pelo canal do YouTube da Defensoria. Cada mês é um tema. Então, também para a gente trazer para essas mulheres os direitos dela, fazer com que as pessoas entendam quais são os direitos dela. Porque elas têm muitas vezes muita dificuldade de entender, e elas às vezes têm dificuldade de até se ver em situação de violência. Porque a gente sabe que essa questão do patriarcado, do machismo, do autoritarismo, é uma coisa que está enraizada na sociedade. Então, a mulher tem que ser submissa, a mulher apanhar é normal, né? Ela viu o pai bater na mãe, então, mulher apanha de homem. O que eu faço se eu sair de casa? Eu vou perder. Às vezes tem mulher que ainda é questão do abandono de lar. Se eu sair de casa, eu vou perder. Ele vai me dar abandono de lar? Não, abandono de lar não existe mais, não. Você sai da sua casa, você sai desse ciclo. Às vezes, um desafio também é ela entender que, às vezes, o que ela quer não é direito dela. Um exemplo. Ela mora numa casa que é uma casa que foi construída no terreno da família dele. Ou a casa que já era dele. Antes deles começarem o relacionamento, a casa já era dele. Ela foi morar com ele. Então, ela não tem direito a essa casa. Ela diz, mas eu não tenho para onde ir. Eu tenho que ficar nessa casa. Então, é um desafio. O que a gente vai fazer? A gente vai encaminhar a gente encaminha para o CRAS, para ela ser inserida no programa de habitação, Minha Casa Minha Vida. Mas a gente sabe que isso não é fácil, ela não vai conseguir isso do dia para a noite. Às vezes ela diz assim, eu que sou sozinha, mas eu tenho família em outro estado. Eu quero voltar para minha família. Mas ela não tem renda. A família não tem como mandar dinheiro para ela poder voltar. A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir, às vezes, dependendo da situação, o defensor tira o dinheiro do próprio bolso e compra passagem para ela. Então, são vários desafios. Né? A questão da violência obstétrica, nós não entendemos nada daquele técnico de saúde. Então, como é que a gente vai fazer uma ação? Como é que a gente vai fazer um relatório mostrando que ela sofreu uma violência? Se a gente não conhece termos técnicos, a gente precisava de alguém da saúde lá nos orientando. Às vezes, quando a gente tem um conhecimento, a gente até pede uma pessoa, poxa, a gente está com uma situação dessa,
e a gente não sabe o que colocar, como colocar, né? Mas a gente não tem lá um profissional de saúde, né, nos orientando. Então, é um grande desafio também esse. Verdade, Moema. E a Érica está perguntando se, antes da audiência, no caso de processo na ação de alimentos, a mulher tem que procurar a defensoria pública, que no caso é o defensor, né, de onde ela reside, que vai até a audiência, é isso, né? Normalmente, antes da audiência, o defensor faz contato, né? O defensor, o servidor, alguém lá da defensoria faz contato com ela. Até porque o defensor precisa ouvi-la, ou o defensor precisa estudar o processo para fazer a defesa dela. Mas está chegando a audiência e, por algum motivo, esse contato não foi feito, procura o defensor, sim. Vai lá. Né? A grande maioria das defensorias já estão abertas. Se não sabe o contato da vara lá, do defensor que está com o processo, liga para o 129, que é a central de relacionamento da defensoria. Aí você diz o número do processo, que eles vão dizer aonde está o processo e o contato do defensor, para fazer contato lá com o defensor. Sim, a Pamela e a Bela Plouvier parabenizam pelo trabalho, pelo comprometimento na sua prática profissional. E a Bela Plouvier fala que vai te convidar para participar de um trabalho em rede em Nova Iguaçu. Oba, maravilha! Estamos aí sempre para a gente também aprender o trabalho de vocês, né, de outros municípios. Porque, como eu falei, a gente fica no centro, a gente atende o estado todo, mas nosso maior público é do município do Rio. Então assim, o Nudem está sempre de portas abertas, se for possível. A gente quer romper, a gente quer acabar, né, ter um mínimo, se possível, zerar. Seria uma utopia, mas todo mundo que trabalha com violência que é isso, que quiser essa questão da violência. Os direitos são iguais, porque tantas mulheres sofrendo violência. Porque a gente tem percebido que a forma da violência tem aumentado, a gravidade da violência tem aumentado bastante. Né? A tortura, né? Principalmente agora na pandemia, o agressor fica muito tempo com a mulher dentro de casa. Então, essa violência tem se potencializado bastante. Então, Moema, eu quero agradecer a sua Não estou lhe ouvindo. Não está me ouvindo? Está aberto. Moema, está me ouvindo agora? Não sei o que houve. Você me ouve? Moema, consegue me ouvir? Roberta, eu não estou lhe ouvindo. Você me ouve? Sim. Mas eu não estou lhe ouvindo. Será que as pessoas que estão assistindo estão lhe ouvindo? O problema é comigo, é no meu... Estão me ouvindo, quem está na live? Eu não ouço. Fala agora. Não estou conseguindo lhe ouvir. Então, né, como vocês estão me ouvindo, né, eu quero agradecer a participação da Moema, a participação de todas as pessoas nessa live e vamos estar... Roberta, eu estou vendo você falar, mas eu não estou lhe ouvindo. Eu não sei se a Moema consegue ler.
né? Que tem as mensagens aqui embaixo. Mas, de qualquer forma, né, foi muito boa a participação da Moema, tirou muitas dúvidas, falou do avanço do trabalho do Nudem. Foi imensamente, né, rica essa live, vai ficar gravada tanto no Instagram, Assistentes Sociais RJ, como no YouTube. Agradeço, então, a participação de todos. Tchau!